Pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, agora com a lição de número 5, a cura do filho do oficial e do paralítico de Betesda. João, capítulo de número 5. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, nos dá essa força, tá certo? Deixa aí teu comentário, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Iniciando a lição de número 5, leitura bíblica com todos, João 5, do 1 ao 18. Essa é a revista que nós tomamos por base, tá bom, pessoal? Para nossas aulas. Textuário e verdade prática. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. Verdade prática. Jesus tem poder para curar, não importa o tamanho de nossa fé, tá certo, pessoal? O poder do Senhor Jesus não se limita à nossa fé. Claro que através da nossa fé ele é tocado, tá bom? Introdução. Jesus está de volta a Caná da Galileia, onde operara seu primeiro milagre. Um oficial de Herodes Antipas chega de Cafarnaum suplicando o socorro de Jesus. Para o seu filho moribundo, Jesus cura o rapaz à distância, apenas pela sua palavra, e desperta no oficial uma fé genuína, que contagia toda a sua casa. Já em Jerusalém, enquanto o povo se alegrava em festa, Jesus se dirigiu ao tanque de Betesda. Em meio a uma multidão de gente sofrendo, o médico dos médicos distingue um homem, o qual teria sua vida transformada para sempre após uma cura miraculosa. Tá bom, pessoal? Olha só, havia muitas pessoas doentes, mas apenas esse homem foi curado, tá bom? Então vamos lá, nossos pontos. Quero pedir a vocês, já acompanhem na sua revista rapidinho, tá certo? Jesus cura o filho do oficial romano, Jesus no tanque de Betesda, Jesus cura o paralítico, tá bom? Então vamos lá. Ponto de número 1. Jesus cura o filho do oficial romano. O primeiro milagre em Caná foi realizado a pedido da mãe de Jesus. O segundo a pedido de um pai. John Charles Riley destaca que nenhuma posição oficial é levada como ocupada pelo oficial, nem a juventude do filho são garantias contra as tragédias da vida, tá bom? Vamos entrar aqui no primeiro ponto, ó, a fé baseada em milagres. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. A fama de Jesus já corria por toda a Galileia. Multidões o seguiam por causa dos seus sinais. Nicodemos também ficou maravilhado, como nós já vimos, pessoal. O que acontecia? As pessoas estavam seguindo Jesus pelo que estavam vendo, pelos milagres que estavam sendo realizados, como hoje muitas pessoas abarrotam igrejas apenas esperando de receber de Deus alguma coisa, tá certo? Quando esse oficial ouve falar de Jesus, vira da Judéia, vai imediatamente a Caná com seu pedido urgente. A resposta de Jesus nos faz crer que o oficial também via Jesus apenas como um milagreiro. Ou seja, ele ouviu falar que Jesus fazia milagre, então ele se interessa em ir ao encontro de Jesus, porque tinha um filho ali, um afilhado, que estava moribundo, estava doente, tá certo? Interessava-se apenas numa cura do filho. Weinberg alerta sobre o fato de que, como já havia ficado explícito em João 2, do 23 ao 25, a fé que brota da experiência de milagres carrega o perigo da deformação e não possui raízes suficientes profundas diante de provações severas. Ou seja, a nossa fé ela não pode estar experienciada apenas em ver questão de milagres, mas nós temos que crer verdadeiramente no Senhor Jesus, e aí nós teremos uma fé inabalável para enfrentar dificuldades das nossas vidas, tá certo? Esse povo tinha uma fé superficial, porque eles estavam vendo o milagre. Quando o milagre não acontecesse, eles deixariam de crer, e nós não podemos ser assim, porque a Bíblia nos diz: bem-aventurados são os que não viram, mas creram, tá certo? Por isso Jesus usou essa abordagem tão contundente como oficial do rei. Assim também procedeu com a mulher Ciro-fenícia.
para desarraigar de seu coração uma fé superficial e estabelecer aí uma fé genuína e robusta. Ou seja, está cheio de pessoas com fé artificiais, vão para a igreja crendo que Jesus vai fazer o milagre. A fé não é suficiente para alcançar o milagre, Jesus não realiza, e aí elas se decepcionam. O que acontece? Elas saem da igreja, não voltam mais, porque elas queriam que o milagre acontecesse ali na forma imediata. E com Deus não é assim, tá certo, pessoal? Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e nós temos que esperar com paciência no Senhor. E agora o ponto 2, a fé na palavra de Jesus. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Será que nós cremos de fato na palavra que Jesus nos direciona, a Bíblia Sagrada? O oficial de Herodes não esmorece com a resposta de Jesus. Então Jesus desafia a sua fé, instando-a a voltar para casa, com a promessa de que seu filho estava curado. Então Jesus vai fazer o quê? Vai extinguir isso. Olha, vai, pode ir, ele está curado. O homem não questiona e não duvida. Ou seja, quando Jesus der a palavra, nós não vamos questionar, vamos receber e aceitar, e aí o milagre vai acontecer. Crê no poder da palavra de Jesus e volta. Entende agora que Jesus tem poder para curar, mesmo à distância. A fé não exige evidências. A fé se agarra à promessa. Não está fundamentada naquilo que vemos, mas ancorada na palavra de Cristo. Fé é certeza e convicção. É por isso que a própria palavra de Deus nos diz, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Crer realmente, ter essa certeza e a convicção que o milagre vai acontecer. O homem não precisou sequer chegar à sua casa. Seus servos foram ao seu encontro, informando que seu filho já estava curado. E isso acontecera no exato momento em que Jesus dera a ordem. No momento em que Jesus dá a ordem, no momento que Jesus ordena, o milagre vai e acontece. A fé contagiante, ao ponto de número 3. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Ou seja, não só ele, mas toda a casa, todo o serviçal. O que acontece? Quando ouviu a mensagem, creram e evidenciou de acordo com o horário que foi dito. Então ali o milagre trouxe fé para aquelas pessoas que precisavam ver alguma coisa para acreditar. Esse homem chegou ao último estágio da fé, a fé salvadora e contagiante. Ele não apenas creu, mas compartilhou essa mesma fé com sua esposa, com seu filho, com seus servos. Houve salvação naquela casa após a experiência plena do poder e da graça de Jesus. Ele cresceu de modo abrangente. Já não confiava apenas nessa única palavra, mas olhava com confiança permanente e integral para Jesus, ou seja, não duvidou, creu no Senhor Jesus Cristo. Toda a sua casa reconhece agora que Jesus é o Salvador, que vence a morte e é capaz de conceder vida. 2 milagres foram operados em Caná, cada um assinalando lições importantes. Há um estranho contraste na circunstância que o cercaram. No primeiro milagre, o lar estava cheio de alegria numa festa. No segundo, o lar estava cheio de entristecido pela enfermidade e pela morte que se aproximava. Jesus supre a necessidade para preservar a alegria e cura a enfermidade para restaurar a alegria. Olha só, pessoal. Em ambos a fé é aprofundada e a alegria advém da confiança em Cristo. Ou seja, para não haver tristeza na festa, ele trouxe alegria. E para aquela casa que estava sem alegria, ele restaura a alegria, curando aquele jovem, tá certo? E agora nós vamos para o ponto de número 2.
Jesus no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, conhecido como Casa de Misericórdia, abrigava uma multidão de doentes sem perspectiva de cura, alimentados apenas pela crença de que um anjo descia em algum momento para agitar a água do tanque e que o primeiro que se lançasse na água seria curado. Destacamos alguns pontos importantes, que é o que nós vamos ver agora. O divino conhecimento de Jesus. Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos, quase 4 décadas, pessoal, quase uma geração tem 40 anos. Conhecia a causa do seu sofrimento, de igual forma Jesus conhecia a sua dor, ou seja, esse homem passou 38 anos esperando um milagre, esperando uma cura. O problema é que ele estava esperando na pessoa errada, mas quando ele encontra Jesus, a pessoa certa, ele recebe o seu milagre. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Conhece a dor de ser abandonado, a desesperança, os sonhos frustrados, tudo isso o Senhor conhece. Conhece a virulência do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga sua consciência, ou seja, ele conhece tudo, o teu íntimo, o teu levantar, o teu deitar, então conta tudo ao Senhor em oração, que ele vai realizar o milagre, tá certo? A divina compaixão de Jesus. Perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus viu aquele homem com uma doença incurável. Era uma causa perdida, por isso foi ao encontro dele. Jesus abre para ele a porta da esperança. Sentiu sua dor, seu drama. Da mesma forma, Jesus se importa com você e se compadece de sua vida. Ele sabe o que você está passando, ele conhece, ele sabe de tudo. Ó divina misericórdia, Jesus nos vê quando estamos prostrados, sozinhos, abandonados, sem ajuda, sem saída. Jesus nos vê quebrados, desanimados. Quando nós estamos ali, sozinhos, quando achamos que não tem mais saída, não tem esperança, o Senhor, ele nos vê, ele nos ajuda e ele nos anima. Ele nos distingue do meio da multidão e se importa conosco. Tem prazer na misericórdia. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos a um milagre de Jesus. Ou seja, quando você achar que não dá mais e não tem esperança, você será um forte candidato do Senhor Jesus a operar um milagre na sua vida, tá certo? E agora vamos para o tópico de número 3. Tópico de número 3, consequência do pecado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus viu imediatamente que a causa da tragédia daquele homem era o pecado. Por conta disso, aquele homem enfermo não estava apenas preso à sua cama, mas também ao seu passado, às suas memórias, à sua culpa. Ele estava sem amigos, sem ajuda e sem esperança. Muitas das vezes, pessoal, as pessoas estão aprisionadas não é só pela enfermidade, mas há algo em suas vidas que levaram aquela pessoa a ficar enferma. Muitas das vezes a pessoa está presa ao passado, a pessoa ela não se arrepende, ela não consegue se perdoar, ela não consegue perdoar as outras pessoas e ela acaba ficando enfermas. E aí ela precisa não só de um milagre, mas também de uma libertação na sua vida, tá certo? Então reflita isso, isso é muito importante. Os anos passavam e ele continuava entregue à sua desventura, sem nenhum socorro. Esse é o preço do pecado. O homem está colhendo os frutos malditos de sua semeadura insensata. Tudo que nós plantarmos, um dia nós colheremos, sem dúvida. Muitos hoje andam se apegando ao pecado que Deus abomina. Mas o pecado é uma fraude.
Promete prazer e paga com o desgosto. Promete liberdade e escraviza. Aponta um caminho de vida, mas seu fim é a morte. Ou seja, o pecado, ele vai querer te atrair, te mostrando um mundo de fantasia. Depois que você estiver dentro, ele vai te aprisionar. E aí você vai saber o que é realidade, tá certo? Então, livre-se daquilo que te faz pecar. E agora, ponto 3. Jesus cura um paralítico. Tópico 1. Uma pergunta maravilhosa. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? A própria pergunta torna-se um chamado à fé. É como se Jesus estivesse dizendo: em tua precariedade, confia-te a mim, que tenho o poder de te ajudar. Não importa as desastradas consequências do seu problema, Jesus pode pegar os cacos e fazer tudo novo. Então Jesus está dizendo: o que é que tu queres que eu te faça? Tu quer ser curado, quer ser liberto, quer ser transformado? Ele tem poder para fazer isso. Não importa o que você fez, se você se arrepender, ele vai te perdoar. Não importa quão desesperançado você esteja. O homem paralítico disse a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus estava presente. Aquele homem passou todo aquele período esperando alguém para ajudar ele. E muitas das vezes você está aí, esperando a tua vida toda alguém te ajudar. E você não está vendo que Jesus está do teu lado, só esperando você clamar por ele. Ele pode tudo, ele é o Senhor das causas perdidas. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado. Todo ano aquele homem via gente sendo curada e ele continuava mofando em cima da cama. Mas agora havia chegado a sua vez. Para tudo tem um tempo determinado por Deus, e o tempo de Deus ele chega na vida desse homem e ele também chega na sua vida. É só confiar no Senhor Jesus. E agora, tópico de número 2, uma ordem poderosa. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Charles Willard diz que Jesus não pregou, não corrigiu a teologia do paralítico, não fez uma palestra sobre graça para ele. Pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam de compaixão. Jesus deu ao homem aquilo que ele desesperadamente necessitava. Deu a ele graça em forma de uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Muitas das vezes nós vamos nos encontrar com pessoas nessa situação. A gente quer pregar, quer falar. A gente tem que chegar dando a resposta. Olha, só quem pode mudar a tua vida é Jesus. Ele é que pode mudar a situação que você se encontra. Não adianta falar muito, tem que ir bem direto, mostrando quem resolve, tá certo? Nas palavras de Wayne de Moore, é uma ordem criadora que torna possível o impossível que exige. Uma ordem em Cristo sempre encerra uma promessa. Ele nos capacita a executar suas ordens. A palavra de Jesus tem poder. A natureza lhe obedece, os anjos obedecem ao seu comando. Os demônios batem em retirada diante de sua autoridade. Tudo se submete a Jesus. Ele está no controle de tudo e de todos. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. O milagre de Jesus é imediato, completo e público. Jesus não ofereceu meias soluções, nem uso de artifícios enganosos. Jesus não chegou ali e disse assim: olha, compra isso aqui, leve isso aqui, que você vai ser curado, dê essa oferta, eu faço isso, aquilo. Não. Jesus veio e operou o milagre e pronto, sem prometer nada. Quando ele quer, ele chega e faz, ele resolve. William Hendricks diz que, quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem. E ele, tomando o seu leito, pôs-se a
andar. Ou seja, Jesus deu uma ordem, ele ouviu e obedeceu, e o milagre aconteceu sobre a vida dele. Uma advertência preventiva, que é o ponto de número 3. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Os judeus, longe de se alegrarem com o glorioso feito, repreenderam o homem porque estava carregando sua maca num dia de sábado. Olha só, pessoal. Ao invés das pessoas se alegrarem por ter acontecido o milagre, foram ser religiosos. Eu quero dizer uma coisa para você. O teu milagre pode causar incômodo às pessoas. Quando Deus operar um milagre na tua vida, não te preocupa se alguém vir contra ti para falar alguma coisa. Se você tem certeza que foi Deus que operou, só confia nele. Mesmo repreendido pelos judeus, manteve-se firme, confiante na palavra daquele que havia realizado um milagre em sua vida. Olha só, ele continuou confiando inteiramente, porque ele sabia. Eu sempre digo uma coisa, olha, você não precisa da aprovação de ninguém para seguir a Cristo, tá certo? Larry Richard destaca o fato de que o homem curado não conhecia Jesus antes do milagre, nem depois dele. A cura do inválido foi um ato de graça soberana. Não houve pedido a Jesus, nem demonstração de fé, e ele mesmo sequer sabia que era Jesus Cristo, tá certo? Agora, ao encontrar-se com Jesus no templo, o homem é advertido a não voltar ao pecado para não lhe suceder coisa pior. Concordo com Charles Windle quando ele diz que nesse caso existe uma relação entre pecado e doença. Eu acredito que isso pode acontecer sim, como eu já até citei anterior. Por exemplo, quando uma mulher grávida abusa de álcool ou drogas durante a gravidez, seu bebê sofrerá as consequências físicas de seu vício. Não apenas porque Deus pune seu pecado, mas também porque suas decisões insensatas geram consequências negativas. E também pode isso gerar até na vida dela, porque não só do bebê, mas também na vida dela, tá certo? Jesus deu àquele homem a chance de uma nova vida, libertou do jugo do seu pecado. De agora em diante, ele deveria a cada dia tomar a decisão de permanecer longe do pecado e sempre debaixo da soberana graça de Deus. Então, pessoal, tudo que nós fazemos, todo pecado que cometemos e praticamos, vai trazer uma consequência, e consequência essa negativa, tá certo? Então, e agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar ontem, hoje e sempre. Não importa a causa nem a gravidade da doença. Se os médicos dizem que não tem cura, Jesus entra e faz o milagre, tá certo? E agora, finalizando, perguntas e respostas. Mencione os 3 estágios de fé do oficial. Fé baseada em milagres, fé na palavra e fé contagiante. Qual foi a causa da tragédia do paralítico à beira do tanque de Betesda? O seu pecado. Por que Jesus fez uma pergunta ao paralítico se ele já sabia de todas as coisas? Porque suas perguntas são um chamado à fé, pessoal. A Bíblia diz que antes de nós falar, ele já sabe qual palavra nós vamos pronunciar, mas nós devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração. Obrigado você que ficou até o final. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até a lição de número 6, se o Senhor nos permitir.